Jornal do Campo. Oferecimento Rei das Mangueiras, Casa de Amigos. Bom dia a todos. Formas e cores variadas. Folhas grossas para armazenar água. Ela está entre as plantas mais queridas dos brasileiros. A repórter Ana Carolina Moraes fez um mergulho no universo das suculentas. A regra básica para cuidar das suculentas é muito sol e pouca água. Mas claro que para o desenvolvimento da planta ser ainda melhor, tem vários outros segredos que você vai aprender no Jornal do Campo. No Rio Araguaia, uma expedição científica para monitorar a água, os botos, a vegetação. Todas as amostras coletadas são separadas, identificadas e armazenadas com técnicas diferentes de acordo com cada grupo biológico. Os preparativos para a Expopec de Porangatu. Os muares já estão na estrada para o encontro de comitivas de Goiânia. O nome do inseto é de dar medo. Mata-cavalo. Uma dúvida do telespectador. Eu nunca tomei uma picada dela não quero tomar, mas será que é doído, é um pouco venenosa? Eu já dou uma dica para vocês. É uma espécie de abelha muito importante para o nosso ecossistema. Visitamos um laboratório de entomologia para responder a essa pergunta. Ontem foi o Dia Mundial da Água e vamos começar o Jornal do Campo com uma expedição científica num dos principais rios da região do Cerrado. Um levantamento inédito na bacia hidrográfica do Rio Araguaia. O mapeamento está identificando e estudando a vegetação do bioma. Com uma câmera fotográfica sempre posicionada, o José vai na ponta do barco. Logo, nos primeiros dias de trabalho, ele conseguiu catalogar 123 aves diferentes. O objetivo é, primeiramente, conhecer, né, o que é que nós temos, porque se não soubermos o que tem, fica difícil até de preservar. Muitas espécies às vezes somem sem que nós tenhamos conhecimento delas. E é de olho nas margens dos rios e lagos que a Fernanda e a Lorena fazem um mapeamento pela primeira vez das árvores e plantas terrestres da Bacia do Araguaia. As duas são biólogas, apaixonadas pela profissão e querem descobrir e informar para o mundo a biodiversidade deste corredor ecológico. Nós estamos coletando e identificando, a nível taxonômico, todas as espécies da vegetação. A Lígia também estuda há vários anos sobre as plantas, só que as aquáticas. Lagoas que têm maior riqueza, maior quantidade de macrófitas, elas têm uma maior riqueza de nicho, uma maior riqueza de ambientes que podem ser habitados por demais grupos ecológicos. O trabalho faz parte de uma expedição pela bacia do Rio Araguaia, que começou no início de fevereiro. A iniciativa é da WTRA, Aliança Tropical de Pesquisa da Água, que une pesquisadores do Brasil e da Austrália em parceria com instituições de ensino. Essa turma se dedica ao estudo de botos. É a primeira pesquisa feita nos lagos que compõem o Rio Araguaia. Os pesquisadores passam o dia todo assim, em silêncio e observação. Nós deslocamos o barco em uma velocidade média entre 10 e 12 km por hora para conseguir visualizar esses animais da melhor forma. Este ano, o programa Araguaia Vivo envolve 35 pesquisadores de diversas universidades brasileiras. Eles se revezam neste barco-hotel pelo período de 30 dias. A embarcação navega 3.500 quilômetros pela bacia do Araguaia, sob a coordenação deste professor. São cerca de 3.500 quilômetros percorrendo lagos conectados tanto ao Rio Araguaia, quanto lagos conectados aos afluentes principais do Rio Araguaia, desde o Córrego Água Limpa, o
Rio do Peixe, Rio Vermelho e Rio Crixás, que vêm drenando a região de Goiás, mas também o Rio Cristalino e o Rio das Mortes, que drenam o estado do Mato Grosso. O Rio Araguaia é um dos mais importantes do país. Milhares de indígenas e ribeirinhos dependem dele. Todas as amostras coletadas são separadas, identificadas e armazenadas com técnicas diferentes de acordo com cada grupo biológico. As plantas das margens dos rios e lagos, por exemplo, são prensadas e colocadas dentro de uma estufa para passar pelo processo de secagem. Todo esse trabalho precisa ser feito com atenção e cuidado para garantir que os dados sejam preservados. Essas amostras serão depositadas no herbário para consulta, de estudantes, de cientistas. Algumas amostras a gente até coleta mais porque elas são raras, e às vezes a gente compartilha com outros herbários. Também é dentro do barco hotel que esses dois pesquisadores iniciam a análise da qualidade da água que eles captaram pelo caminho. E aí, a partir dessas medições e dessas coletas, nós conseguimos tecer um perfil desses ecossistemas e entender como que está funcionando todos esses processos ecológicos ali e talvez até mensurar se existe algum grau de impacto nesses locais ou se eles estão plenamente conservados como nós esperamos. Essa etapa do trabalho de campo já foi concluída, mas agora segue o trabalho de pesquisa em laboratório. E vamos ver agora como está a previsão do tempo para hoje no estado. Agora de manhã pode chover em Niquelândia, o termômetro vai de 21 a 27 graus. Já em Rubiataba, sol durante o dia, mas com possibilidade de chuva. A mínima é de 20. Chuvas rápidas em Pires do Rio, onde a máxima chega aos 27 graus. Em Goiandira, domingo nublado e chance de chuva o dia todo, mínima de 20 graus. E daqui a pouco, a dúvida do telespectador. Não sai daí não. Depois do intervalo eu conto para vocês que abelha é essa que apareceu no quintal do Sr. João. É o quadro Imagens do Campo. E ainda hoje o giro de notícias do campo na semana e os segredos do cultivo das suculentas. É já já. Na edição passada nós mostramos as curiosidades sobre um passarinho muito carismático, o Fim-Fim. Durante essa semana recebemos outros registros parecidos. O primeiro registro foi feito pela Nilceia. Esse casal de Fim-Fim fez um ninho em uma samambaia morta no quintal da fazenda dela. Belas companhias, não são? E a Letícia nos mandou essas imagens acreditando ser também o Fim-Fim. Ele fez um ninho em um tênis no quintal da chácara dela. Segundo o biólogo Gabriel Brutti, trata-se, na verdade, de um canário da terra. De qualquer forma, parece que o ninho ficou bem confortável. E também no Imagens do Campo de hoje, uma abelha gigante que apareceu no quintal do seu João e fomos atrás de uma resposta para a curiosidade dele. O seu João tem 5 pés de maracujá no quintal da chácara dele. Há 2 anos cultiva a planta e sempre colhe frutos saudáveis e cheios de polpa. Recentemente, ele vem recebendo a visita desse inseto grande, conhecido popularmente como mangangá, mangangava, abelhão e até mata-cavalo. Acho muito interessante, que parece que sabe até a hora certa que a flor começa a abrir, que só vem na parte da tarde. Tem muita gente que tem medo desse mangangá, essa abelha, grande, abelha gigante que se fala. Eu nunca tomei uma picada dela não quero tomar, mas será que é doído ou é um pouco venenosa? E para responder à dúvida do senhor, o repórter Bruno Mendes foi até o Laboratório de Entomologia da Universidade Federal de Goiás. Aqui ao meu lado está a professora doutora Jaqueline,
que é especialista, estuda os insetos, ela é professora na área de entomologia, separou para a gente, inclusive, alguns desses insetos e eu já faço a pergunta que o senhor João fez para a gente. Esse inseto é um animal perigoso? Porque a gente sabe até que entre os nomes populares está o nome mata-cavalo, que é sugestivo e deixa a gente com medo. Não é um inseto perigoso. O nome pode estar associado à ferroada, que pode ser dolorosa, mas ele não vai conseguir matar um animal de grande porte. E ele só vai ferroar um animal ou um ser humano se ele sentir ameaçado. Já adiantou uma dúvida que muita gente tem. É uma abelha, uma vespa, um tipo de besouro? A mamangava é uma abelha escura, com um porte bem maior. Ela produz um barulho bem alto quando ela está ali voando próximo às flores. E como as pessoas veem esse inseto de tamanho grande, né, de coloração escura, associam muito ao besouro, que nós podemos ver aqui embaixo. Ela se parece, por exemplo, em hábito e comportamento com essas abelhas aqui que são bem comuns nas propriedades, que a gente chama de abelhas Europa. É o mesmo comportamento? Produz mel, por exemplo? As abelhas, né, que nós conhecemos como mamangavas, elas são abelhas solitárias e essas abelhas elas vão coletar pólen e néctar para se alimentar e para se alimentar as larvas que estão ali no ninho, mas elas não vão produzir mel, né, como as espécies melíferas que nós conhecemos, né, como a Apis mellifera, que é uma das mais comuns. E qual que é a importância da mamangava para o ecossistema? As mamangavas, elas são bem maiores, né? Então isso a gente vai ter uma relação com o tipo de flor, as espécies que elas vão polinizar. Então lá no vídeo do Sr. João a gente consegue observar aquela flor bem bonita do maracujá e a mamangava ali visitando. Então quando ela visita a flor para recolher néctar e pólen, o pólen vai ficar aderido ali no pelos, nessa região do tórax do inseto, e ela vai visitar uma outra flor levando esse pólen, né, que vai ocorrer a fecundação, que esse pólen vai encontrar a parte feminina de outra flor ali. Dessa forma, o Sr. João vai ter ali, né, sucesso com um maracujá, vai produzir muitos frutos, porque a gente vê que tem a presença ali do polinizador. E olha os resultados aí, professora. O seu João enviou esse novo vídeo pra gente, mostrando a colheita farta nos pés de maracujá. Aí, ó, só vem colher, porque o mangangá poliniza e não cobra nada. E você também pode participar. Mande seu vídeo para o nosso WhatsApp. É o 62999691375. E continue ligado aqui no Jornal do Campo. As suculentas são plantas do deserto, por isso o cuidado com elas é diferenciado. Não é igual de todas as outras plantas. É preciso tomar muito cuidado com a iluminação, a rega e até mesmo com o substrato. E ainda o giro de notícias do campo na semana. Agorinha a gente volta. Voltamos com o JC e com o giro de notícias do campo na semana. Porangatu se prepara para receber a Expopec Experience, uma exposição de tecnologias voltadas para a agropecuária. A expectativa da organização é que 25 mil pessoas passem pelo parque de exposições da cidade e que 150 milhões de reais sejam movimentados. O evento é gratuito e acontece entre os dias 26 e 30 de março. Neste ano, uma aposta da organização é na imersão de produtos, para que os visitantes tenham uma experiência única. Termina na próxima semana o prazo para a semeadura do girassol em Goiás. A medida adotada pela Agrodefesa tem a finalidade de prevenir a ferrugem asiática, que pode aparecer nas plantas voluntárias de soja, chamadas tigueras, que nascem no meio da lavoura de girassol. A medida requer atenção porque o estado é líder na produção de girassol. Esta safra deve alcançar 76 mil toneladas, um crescimento de 70% em relação à safra anterior.
Vai acontecer a partir da próxima terça-feira em Goiânia o segundo encontro de comitivas de Goiás. Alguns grupos já estão na estrada, como essa comitiva que saiu de Séries em direção à capital. A festa promete ter competições, desfiles, a tradicional queima do alho e muita música sertaneja. São esperados 1.200 moares, mantendo a tradição dos tropeiros. A festa vai acontecer no Parque de Exposições da capital e segue até domingo. Entre as plantas preferidas dos brasileiros estão as suculentas, cores e formas variadas e de fácil manejo. A Ana Carolina Moraes foi conhecer um viveiro com milhares de mudas e aproveitou para aprender como plantar e cuidar delas. Se tem uma planta que é fácil de comprar, é a suculenta. A gente encontra ela em vários lugares, até mesmo no supermercado. Mas não é porque ela é fácil de comprar que também é fácil de cuidar. A gente costuma tratar a suculenta como outras plantas que nós temos em casa, mas na verdade ela tem várias particularidades. Por isso hoje a gente vai aprender a cuidar direitinho da suculenta. É o seu Newton que vai guiar a gente pelo mundo das suculentas. A paixão dele surgiu há 2 anos, quando ganhou essa de presente. Minha mãe me deu uma suculentazinha, né? Qual? Por nome de Madiba, que é essa aqui. E aí, eu falei, por que não comprar mais? E eu comecei a comprar. Nesse viveiro, no quintal de casa, ele tem em média 3.000 plantas. 1.500 são suculentas, de 148 espécies. Tem a Pollux, a Beatrice, a Cedro Bronze, a Línguas, em vários tamanhos, das pequeninas no berçário, passando pelas adolescentes até as maiores, já adultas. Seu Newton fica todo dia, em torno de 6 horas, cuidando dessa imensidão verde. Aprendeu tudo o que sabe estudando sozinho. E o primeiro aprendizado que ele vai compartilhar com a gente é que as suculentas são plantas do deserto. Essas folhas volumosas, mais larguinhas, são para armazenar água. Por isso, a rega é só de vez em quando a terra já estiver bem seca. E como saber se a terra já está no jeito? É só encostar nela com o dedo. Eu vou vir com o dedo, né? Ó, tá sujo, é porque foi molhado ontem. Se eu pôr o dedo, saiu limpo, sequinho, é hora de molhar. Se tá bem sequinho, eu vou ter que colocar água aqui até sair água no fundinho do vaso. Não deixa encharcar a raizinha da planta, porque se encharcar, apodrece. E se essas belezuras são de clima desértico, é claro que elas amam sol. Então, nada de deixar as suculentas na sombra. Só que tem um detalhe, mesmo assim, é bom fazer uma adaptação primeiro, antes de deixar diretamente no sol. Chegar com a planta do mercado ou do garden, não levar ela direto ao sol. Fazer a adaptação dela, solzinho da manhã, 1 hora, 2 horas, vai aumentando, até ela ficar adaptada. Qualquer planta dessas aqui, ela necessita no mínimo de 6 horas de sol por dia. Outro cuidado importante é com o substrato. Em vez de deixar a suculenta com a terra que ela veio, que tal criar a sua própria mistura para a planta? A do seu Newton tem 3 ingredientes. Carvão, bastante carvão, palha de arroz carbonizada. Eu uso perlita também, mas a perlita, como eu está em falta, eu ponho humus de minhoca. Sol sempre, água às vezes, um bom substrato. Pensa que acaba por aí? Nada disso. Ainda é preciso ficar de olho nas folhas e tirar todas que estiverem secas. As folhinhas secas de baixo, porque elas dão fungo. Se alguma folha estiver assim, com uma mancha preta, é que ela já está com fungo e vai precisar de um cuidado especial com um fungicida. Dilui na água e põe na bombinha e bate. Se tiver infestado mesmo,
Tem que ser uma vez por semana durante uns 3 meses. Mas é bom estar fazendo a prevenção de 3 em 3 meses. Agora que você sabe cuidar da suculenta, nada mais justo que aprender a multiplicar essa plantinha. Tem um processo das suculentas que todo mundo quer aprender a fazer, que é a muda, e muita gente tem dificuldade. Por exemplo, fui na casa de uma conhecida, vamos supor, ela tem essa suculentinha, vai me dar uma folhinha para eu fazer uma muda. Eu acho que é só colocar na terra e pronto, mas não é assim, né, seu Newton? Não, aí são vários processos. Então, primeiro enche o potinho, que tem que ser o potinho pequeno, 6, já que é potinho tamanho 6, já que é só uma folhinha. Depois que eu coloquei o substrato, o que eu faço? Eu vou destacar aqui uma folhinha e vou colocar no potinho. Então, tira 2 folhinhas, uma ou 2, e põe aqui assim. Isso, só encosta aí. Só encosta? Isso. E vai para a sombra. E aí você vai aguardar até enraizar. Ó, que enraizar, aí você vai molhar. E aí, quando a muda enraiza, tem que esperar crescer tudo aqui em volta, né, seu Newton? Sim, encher o vasinho. E depois de encher o vasinho, aí troca por um vaso maior. Um vaso maior. Pronto. E você aí que está assistindo? Agora pode deixar o seu jardim mais bonito e espalhar mudinhas por aí, viu? O seu Newton garante. O cuidado com as plantas faz um bem danado para quem cuida. Paz. Muita paz. De fácil cultivo, não é? E como uma planta acrescenta num ambiente. O Jornal do Campo volta no próximo domingo. Como ontem foi o Dia Mundial da Água, vamos encerrar com imagens do Rio Araguaia, um dos rios mais importantes da região do Cerrado. Que os nossos mananciais sejam sempre bem preservados. Consciência, viu? Um forte abraço a todos.